Bom dia com Maria, hoje dia 30, quinta-feira, chegando ao finalzinho do mês de março, chegando ao final também desse tempo maravilhoso, tempo da quaresma, tempo de refletirmos, tempo de olhar para dentro de nós e juntos então vamos refletir o Evangelho com mais esse Bom Dia com Maria. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, a gente vê, nesses últimos dias a palavra de Deus, como é incrível e como é claro quando as pessoas são carnais. Jesus falava como um ser espiritual, não é? Ele era Deus, mas também ele era um homem. A parte homem aqui era todo espiritual. E com quem ele estava falando, que eram os judeus, eles estavam totalmente na visão terrena. Então, o homem espiritual cuida das coisas celestiais. O homem terreno só vê meramente aquilo que é terreno. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus tentava mostrar, eles enxergavam como se fosse um ataque, como se fosse uma blasfêmia, como se fosse algo impossível. Eles não conseguiam entender que Jesus estava falando de algo do alto, que Jesus estava falando da onde ele tinha vindo. E chegaram a dizer que Jesus tinha um demônio. E é por aí. Jesus tentando falar, mas os seus ouvidos não conseguiam ouvir. Os seus olhos não viram. Aqui eram os últimos discursos que Jesus estava fazendo para aquele povo, mas eles não queriam aceitar. E eles não enxergavam que Jesus era o Messias. E quando Jesus diz essa palavra para eles, foi a gota d'água, não é? Quando eles dizem aqui: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembram quando lá na sarça ardente, não é? Lembram quando Moisés perguntou: o que eu vou dizer para o faraó? O que eu vou dizer a hora que eu for libertar o povo? O que Deus diz para ele? Qual é o teu nome? E ele diz: eu sou. E eles eram conhecedores dessa palavra. E então, a grande revolta dos judeus, ou dos fariseus, ou dos saduceus, era essa,
como que ele, que veio da família de José e Maria, diziam todas essas palavras, mas era uma grande confusão, porque os sinais que Jesus fazia, só o Messias podia fazer. Só o Messias poderia ter ressuscitado, né, ou vivificado Lázaro depois de 4 dias de morto. Só o Messias poderia curar um cego de nascença. Eram sinais que estavam no Antigo Testamento, milagres que só o Messias faria. E era uma grande confusão. E Jesus, com muita coragem, anunciava. E olha, é óbvio, né, que numa comparação assim, muito pobre, pequena, mas o cristão hoje, que vive a verdade, que luta pela verdade, também muitas vezes fala para as pessoas que parece que são surdas e parece que são cegas. As pessoas hoje não acreditam na santidade. Muitos estão deixando de acreditar na igreja de nosso Senhor Jesus. Estão banalizando a hierarquia da igreja. E muitas vezes nós falamos, nós pregamos, anunciamos, né? Nós aqui somos pequenos, mas existem grandes homens e mulheres que anunciam, que pregam, que denunciam. E é como que o mundo e a mídia se encontram surdo e cego. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia dos inocentes, misericórdia da igreja, misericórdia de todo aquele que insiste em pregar a verdade, porque nós temos que insistir até o fim, até o céu, né? A anunciar essa verdade que nosso Senhor Jesus deixou para nós, que é a sua palavra. Mas em reconhecimento à sua palavra, por acreditar, Jesus, na sua palavra, por não viver Jesus sem a sua palavra, nós anunciamos. De fato, Jesus é o Filho de Deus. E tudo que ele anunciou é possível viver. E nós temos que lutar para viver. Vamos morrer na luta, mas não podemos desistir de lutar por aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e pediu. Amém? Então vamos lá. Vamos lutar nesses últimos dias aí da quaresma. Domingo é domingo de Ramos, aonde exaltaram o Senhor por vontade do Pai, e depois a partir de segunda então é a Semana Santa, aonde devemos dar uma apertadinha, né, nas mortificações, como já foi falado, dar uma apertadinha aí no cinto, dar uma apertadinha ainda nas penitências. Não fez ainda está em tempo de fazer. Qual vai ser a renúncia que nós vamos fazer então aí nessa Semana Santa? Procure algo que você gosta, que talvez te domine. Às vezes a pessoa pensa no alimento, é importante, mas não é só o alimento físico. Tem tantas outras coisas que nos dominam, nos escraviza. Possamos fazer uma renúncia, fazer uma penitência pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí, então, amanhã, sexta-feira, né, teremos o grupo de oração aqui na nossa comunidade. Contamos com a sua presença. E nessa madrugada, de sexta para sábado, às 1000 Ave Maria, participe conosco. E no primeiro domingo teremos a missa aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.